Legislação e fundamentos atuais. A guarda compartilhada tornou-se a regra geral em casos de separação, desde a Lei 13.058 de 2014. Contudo, essa regra não é absoluta. Com a publicação da Lei 14.713 de 2023, a guarda compartilhada fica proibida quando houver risco de violência doméstica ou familiar por parte de um dos genitores. No caso de risco, o juiz deve indagar Ministério Público e as partes, e a guarda será unilateral com o genitor que não representar perigo. A guarda compartilhada, segundo a doutrina e jurisprudência, envolve não necessariamente meio tempo em cada casa, mas a responsabilidade conjunta sobre decisões importantes da criança, educação, saúde, criação, etc., independentemente de onde more. Dados recentes e estatísticas sobre uso da guarda compartilhada. Segundo levantamentos, a guarda compartilhada cresceu significativamente, de cerca de 7,5% dos casos em 2014 para aproximadamente 37,8% em 2022. Esse crescimento reflete mudança cultural e judicial, com maior valorização da coparentalidade e participação ativa do pai na criação das crianças. Apesar dos avanços legais, a aplicação da guarda compartilhada enfrenta obstáculos quando há desentendimentos entre os pais, conflitos de interesse, logísticas diferentes de moradia, rotinas distintas, o que pode dificultar a efetiva convivência equilibrada. Outro ponto debatido é que, na prática, muitos utilizam a guarda compartilhada apenas como divisão de decisões, educação, saúde, sem garantir o convívio real frequente com ambos os genitores, o que pode enfraquecer o objetivo de manutenção de laços afetivos com os dois. Em 2025, há um novo movimento legislativo visando adaptar o regime da guarda compartilhada às situações de aleitamento materno, ou seja, garantir que, para recém-nascidos, o tempo convívio leve em conta a necessidade de amamentação. Isso está tramitando via PL 883/2023. Novidades recentes, 2025. A proposta de lei PL 883/2023 foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos, prevendo que o regime de guarda compartilhada seja adaptado conforme necessidades de aleitamento materno, favorecendo um período de convivência adaptado para recém-nascidos. Há relatos de que, mesmo com a legislação em vigor, ainda existem tabus culturais ou resistências sociais, especialmente em regiões com compreensão mais tradicional sobre mãe como cuidadora principal. Isso dificulta a plena eficácia da guarda compartilhada. Conclusão: o que mudou e o que ainda precisa evoluir? A guarda compartilhada consolidou-se como regra para separações sem risco à integridade da criança, mudando profundamente a ideia tradicional de que apenas a mãe deveria cuidar dos filhos. Isso refletiu em aumento expressivo da participação paterna. No entanto, a prática revela desafios, desde disputas judiciais até conflitos logísticos e culturais. As recentes mudanças, como a proibição em casos de violência e a atenção especial ao aleitamento materno, apontam para uma tentativa de tornar o instituto mais sensível à realidade das famílias, priorizando sempre o bem-estar e segurança da criança. Guarda compartilhada no Brasil: avanços, desafios e perspectivas. A guarda compartilhada é atualmente a regra geral em casos de separação no Brasil, representando uma mudança significativa em relação aos modelos tradicionais que privilegiam a mãe como cuidadora principal. Desde a promulgação da Lei 13.058 de 2014, o Instituto passou a ser fortemente incentivado, buscando garantir que ambos os genitores participem das decisões importantes sobre a criação dos filhos, mesmo que a criança resida majoritariamente com um deles. Legislação atual e fundamentação. Em 2023, com a promulgação da Lei 14.713 de 2023, a guarda compartilhada passou a ter limites claros. Não é aplicada quando existe risco de violência doméstica ou familiar por parte de um dos genitores. Nesses casos, a lei prevê que a guarda seja unilateral, garantindo proteção à criança e definindo que o genitor sem histórico de violência tem a responsabilidade principal. Esta alteração reforça a prioridade do bem-estar da criança sobre a mera formalidade legal do compartilhamento de responsabilidades.
É importante destacar que guarda compartilhada não significa necessariamente que o filho passará igual tempo com cada genitor. O conceito central é a responsabilidade conjunta, abrangendo decisões sobre educação, saúde, moradia e formação moral, independentemente da residência principal. Crescimento da guarda compartilhada. Estatísticas recentes indicam que a guarda compartilhada cresceu consideravelmente nos últimos anos. Enquanto em 2014 apenas cerca de 7,5% dos casos de separação adotavam este modelo, em 2022 o percentual subiu para 37,8%. Esse crescimento reflete não apenas mudanças legislativas, mas também transformações culturais, com maior reconhecimento da necessidade de participação ativa do pai na criação dos filhos. Apesar dos avanços legais, a aplicação da guarda compartilhada ainda enfrenta desafios significativos, conflitos entre os genitores, divergências de rotina, moradia e métodos educativos podem dificultar a implementação prática do regime compartilhado. Participação real dos pais. Em alguns casos, a guarda compartilhada é usada apenas para decisões formais, sem garantir convívio efetivo equilibrado com ambos os genitores. Resistências culturais. Em regiões mais tradicionais, persiste a ideia de que a mãe deve ser a principal cuidadora, o que pode limitar a efetividade do instituto. Situações especiais. Recentemente, o PL 883/2023 propôs ajustes para que a guarda compartilhada leve em conta necessidades de aleitamento materno, adaptando períodos de convivência de recém-nascidos de acordo com a amamentação. Isso está tramitando em alguns níveis legislativos, mas já sinaliza uma tendência de maior sensibilidade às necessidades da criança. Conclusão: o que mudou e o que ainda precisa evoluir? A guarda compartilhada consolidou-se como regra para separações sem risco à integridade da criança, mudando profundamente a ideia tradicional de que apenas a mãe deveria cuidar dos filhos. Isso refletiu em aumento expressivo da participação paterna. No entanto, a prática revela desafios, desde disputas judiciais até conflitos logísticos e culturais. As recentes mudanças, como a proibição em casos de violência e a atenção especial ao aleitamento materno, apontam para uma tentativa de tornar o instituto mais sensível à realidade das famílias, priorizando sempre o bem-estar e segurança da criança. Guarda compartilhada no Brasil. Avanços, desafios e perspectivas. A guarda compartilhada é atualmente a regra geral em casos de separação do Brasil, representando uma mudança significativa em relação aos modelos tradicionais que privilegiam a mãe como cuidadora principal. Desde a promulgação da Lei 13.058 de 2014, o Instituto passou a ser fortemente incentivado, buscando garantir que ambos os genitores participem das decisões importantes sobre a criação dos filhos, mesmo que a criança resida majoritariamente com um deles. Legislação atual e fundamentação. Em 2023, com a promulgação da Lei 14.713 de 2023, a guarda compartilhada passou a ter limites claros. Não é aplicada quando existe risco de violência doméstica ou familiar por parte de um dos genitores. Nesses casos, a lei prevê que a guarda seja unilateral, garantindo proteção à criança e definindo que o genitor sem histórico de violência tenha a responsabilidade principal. Esta alteração reforça a prioridade do bem-estar da criança sobre a mera formalidade legal do compartilhamento de responsabilidades. É importante destacar que guarda compartilhada não significa necessariamente que o filho passará igual tempo com cada genitor. O conceito central é a responsabilidade conjunta, abrangindo decisões sobre educação, saúde, moradia e formação moral, independentemente da residência principal. Crescimento da guarda compartilhada. Estatísticas recentes indicam que a guarda compartilhada cresceu consideravelmente nos últimos anos. Enquanto em 2014 apenas cerca de 7,5% dos casos de separação adotavam este modelo, em 2022 o percentual subiu para 37,8%. Esse crescimento reflete não apenas mudanças legislativas, mas também transformações culturais, com maior reconhecimento da necessidade de participação ativa do pai na criação dos filhos. Apesar dos avanços legais, a aplicação da guarda compartilhada ainda enfrenta desafios significativos. Conflitos entre os genitores, divergências de rotina, moradia e métodos educativos podem dificultar a implementação prática do regime compartilhado. Participação real dos pais.
Em alguns casos, a guarda compartilhada é usada apenas para decisões formais, sem garantir convívio efetivo, equilibrado com ambos os genitores. Resistências culturais. Em regiões mais tradicionais, persiste a ideia de que a mãe deve ser a principal cuidadora, o que pode limitar a efetividade do instituto. Situações especiais. Recentemente, o PL 883/2023 propôs ajustes para que a guarda compartilhada leve em conta necessidades de aleitamento materno, adaptando períodos de convivência de recém-nascidos de acordo com a amamentação. Isso está tramitando em alguns níveis legislativos, mas já sinaliza uma tendência de maior sensibilidade às necessidades da criança. Conclusão: o que mudou e o que ainda precisa evoluir? A guarda compartilhada consolidou-se como regra para separações sem risco à integridade da criança, mudando profundamente a ideia tradicional de que apenas a mãe deveria cuidar